Olá, estudante, professor James Barbosa, professor de matemática. Hoje aqui com vocês, trabalhando uma aula bem interessante sobre perímetro, ponto médio e baricentro. Professor, qual a importância dessa aula de hoje? Queridos estudantes, a gente vai trabalhar uma aula envolvendo geometria analítica, que é um dos pontos bem cobrados nos últimos vestibulares. Vamos ficar atento, porque essa questão de baricentro, ponto médio, né? E a ideia de perímetro, ela vai aparecer em vários pontos de matemática básica. Só quero lembrar vocês do top 5. Vem comigo aqui para a gente dar uma olhadinha, que eu quero que você entenda a importância dessa aula de hoje. Vamos lá. Se eu olhar aqui para o nosso top 5, ela vai aparecer muito na matemática básica. Professor, ponto médio, ela vai aparecer na parte de estatística, tá bom? E a ideia da geometria, ela vai aparecer aqui, ó, do perímetro, vai aparecer também na parte da geometria plana e eventualmente também na parte de geometria espacial, tá bom? A gente também vai trabalhar aqui, ó, algumas relações envolvendo pontos que envolvem a parte de função, ou seja, hoje vai ser um pouquinho de cada ponto do nosso top 5 de matemática. Professor, por que eu, professor James, estou focando sempre na ideia do top 5? Porque aqui, queridos, a gente vai encontrar mais questões no Enem, tá bom? Vamos começar aqui com o nosso ponto médio. De uma maneira bem fácil para você compreender, o ponto médio é o ponto de equilíbrio de um segmento de reta, podendo pensar também que é o ponto localizado exatamente no meio do segmento de reta. Imaginem um segmento de reta AB e o nosso ponto médio, ele vai dividir esse segmento de reta AB ao meio, tá bom? Como é que eu vou me apresentar com essas informações, professor? A gente vai usar, por exemplo, uma coordenada de A. Se você observar, eu tenho 2 para x, 2 para y. Aqui eu monto o par ordenado A. Se eu olhar para o ponto B, eu vou ter 6 de x e 6 de y, ok? Visualmente, eu já consigo identificar o ponto médio, que é a distância comum que eu tenho em relação a um ponto e outro. Ó. Se olhar aqui, vamos chamar de ponto 1, né? Essa distância aqui é 2, ok? A variação entre eles. E o nosso ponto 2 aqui, ó, também é 2. Isso significa que, dividindo esse ponto ao meio, eu vou encontrar o nosso x do ponto médio, né? Sem fazer cálculo nenhum, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui com y, tá vendo? Ó, vamos pensar aqui agora o Q, né? O nosso Q1 de razão 2, né? Entre 6 e 4. E, de novo, você divide aqui, vou chamar de Q2, só para você ter uma noção. De 4 a 2, você de novo vai ter uma variação de uma distância I2, que vai gerar a coordenada 4. Então eu posso dizer de maneira bem direta, só fazendo uma análise gráfica, que o nosso ponto médio do segmento AB corresponde a 4 e 4, tá bom? Ou seja, aqui eu vou encontrar o nosso x do ponto médio e aqui o nosso y do ponto médio. Professor, o que você apresentou aqui para a gente? Eu apresentei exatamente a fórmula que você vai utilizar, tá, estudante? Uma fórmula bem fácil para você decorar aí, né? Faça suas colinhas, né, em casa, monte seu quadrozinho de estudo e você já tem a primeira fórmula. Como é que eu vou traduzir isso aqui de uma maneira bem direta, professor? Eu tenho aqui, ó, x do ponto médio, nada mais é do que o somatório do x de A mais o x de B dividido por 2. Se eu olhar para as coordenadas aqui, ó, de x de A e x de B, eu vou ter 2 mais 6 dividido por 2, que vai dar 8, dividido por 2, eu gero a minha coordenada 4, que eu já sabia aqui, ó, tá bom? Aí, para outra informação, vamos ao y, tá bom? Eu vou ter o y do ponto médio, vai ser a soma de y de A mais y de B, segundo a fórmula, tá vendo aqui, ó? Isso aqui vai gerar os valores de coordenadas. Aí você olha para o y é 2, e o x vale 6. Soma os valores de A e B e eu vou obter 8 dividido por 2, que vai dar 4. Logo, a gente está constatando que o nosso ponto médio aqui, ó, estabelecido, ele corresponde aos valores de 4 e 4, que é a ideia do ponto médio. Um conceito bem simples para você entender a ideia de dois pontos, né, dentro de um segmento de reta, identificando o ponto médio. Bem fácil, tá? Vamos lá, a gente vai trabalhar agora outra relação aqui, ó, e vamos verificar como é que as questões podem estar sendo cobradas, né? Dada uma equação, aí ele entra com o conceito de perpendicularismo, tá bom? Ou seja, dada a reta perpendicular ao segmento de reta externos, né, de extremos A e B,
ou seja, dado um segmento AB, como a gente viu agora há pouco, né? Ele está dizendo que esse ponto passa pelo médio, né? Pelo ponto médio desse segmento. Então ele quer saber qual dessas equações aqui melhor responde a essa informação. Primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai encontrar o ponto médio, não é isso? Como assim, professor? A gente acabou de trabalhar as formulazinhas, né? Que seriam, deixa eu colocar aqui, ó, x do ponto médio vai ser x de A mais x de B dividido por 2 e também vai encontrar o y do ponto médio, que é o y de A mais o y de B dividido por 2. Substituindo os valores aqui, ó. Para x de A, eu vou obter menos 2, acompanha aí comigo. Para x de B, certo? Para x de B, eu vou obter 6. Vai acompanhando aqui no cálculo, ó. Tudo isso dividido por 2. Subtrai conserva do maior, 4 dividido por 2, encontrei o x de média, ok? Vamos fazer a mesma coisa com y. Identifica aqui, ó, o nosso y de A e o nosso y de B. O nosso y de A corresponde a 5, acompanha comigo, tá bom? E o nosso y de B corresponde a menos 1. Subtrai aqui, 5 menos 1 dá 4, 4 dividido por 2, pronto. Eu acabei de encontrar as coordenadas do ponto médio. Estudante, vem aqui comigo. Quando eu traço uma ideia de uma reta, tá bom? De uma função afim, uma reta, o que eu vou ter nessa representação dessa reta? Eu vou ter a ideia do coeficiente angular, ok? E o conceito para retas perpendiculares entre si é que o coeficiente angular de uma seja o inverso negativo da outra. Nota no seu caderno aí. Coeficiente angular de duas retas, quando elas se cruzam, elas criam a ideia de um ângulo de 90 graus nesse cruzamento de duas retas, tá bom? E esse cruzamento, onde elas se encontram aqui, ó, segundo o probleminha, elas vão se encontrar no ponto médio, que eu já tenho a informação. E o nosso ponto médio aqui tem coordenadas 2 e 2, como a gente já viu, né? X médio, 2, Y médio, 2. Ele quer saber o seguinte, qual a reta que melhor se adapta a isso? Para fazer isso, o que eu vou precisar fazer? Encontrar o coeficiente angular dessa reta, tudo bem? E automaticamente identificar que esse coeficiente angular, ele é o inverso negativo da outra reta. Vamos ao problema. Eu tenho aqui, ó, a ideia do coeficiente angular, a formulazinha que eu vou estabelecer é essa aqui, ó, que nada mais é do que a tangente de θ, né? Então eu vou ter a variação de ΔY por ΔX. Substituindo, aí você vai de novo lá nas suas informações, lá nas coordenadas, né? O que eu tenho de coordenadas, professor? Eu vou ter as coordenadas agora x, aliás, o y de b, tá vendo? Cadê o y de b? Menos 1. E vou ter o menos y de A, que é 5. Acompanha os cálculos aqui, ó. Para o valor de x, a variação, eu tenho o x de b, que é 6, e tenho o x de A, que é menos 2. Lembrando que, como existe uma subtração, menos com menos dá mais. Simplifico o numerador e o denominador por 2, e eu vou ter um coeficiente agora, ó, menos 3/4, certo? Ou seja, a reta que faz parte dessa coordenada de ponto médio tem um coeficiente menos 3/4. Professor, o que eu faço agora? Eu vou lembrar do conceito, que nada mais é do que o inverso negativo. Ou seja, se esse carinha aqui corresponde ao m o M1, por exemplo, que é menos 3/4, vou dar um macetezinho aqui, uma dica legal para você fazer isso direto. Isso quer dizer que o nosso M2, ele corresponde ao inverso negativo. Como assim, professor? Eu vou inverter. O que é numerador, né, vem para baixo, o que é denominador vai para cima. Ok? Como ele está falando que é o inverso negativo, então automaticamente eu mudo o sinal. Vamos verificar como é que fica isso. Ó. Inverteu, olha o cálculozinho. Inverteu, eu vou chegar em 4/3. Nem precisava, porque eu posso fazer isso de forma bem direta, tá bom? O coeficiente angular de uma tem que ser o inverso negativo da outra, ou seja, menos 3/4 vai virar 4/3. Se era negativo, passa a ficar positivo. Professor, agora eu já resolvi o problema, porque eu tenho o ponto e tenho o coeficiente angular. Aí eu vou jogar nessa formulazinha aqui, ó. Para você decorar a fórmula, estudante, vem comigo aqui. Para você decorar a fórmula, você vai fazer o seguinte, você vai parar na frente do espelho e vai falar assim, ó. Ioiô, michoxô. Professor, pode falar isso? Pode, é um macete para você decorar a fórmula. Vem comigo na fórmula aí, ó. A fórmula está escrita assim, ó. Ioiô, michoxô. Eu quero ver como é que o intérprete vai fazer isso, né? Ioiô, michoxô, tá bom? Então, olha só. Eu já tenho as coordenadas, que é do ponto médio, né? O nosso ponto médio aqui corresponde o quê? O nosso ponto médio, 2 e 2. Tá bom? Que eu já vou chamar de x0 e y0.
O meu coeficiente eu já tenho, e agora o que eu vou fazer? Dado uma função, substituição. Dado uma função, substituição, tá bom? Professor, como é que funciona aqui? Eu vou simplesmente substituir os valores, ó. Eu vou identificar, por exemplo, aqui os coeficientes, né? Esse aqui, x0 e y0. Vou substituir na continha, vai ficar assim, ó. No lugar do y0 vai vir 2. No lugar do x0 vai vir 2 também, né? Aqui, ó. Ok? 2 lá, 2 cá. E o nosso coeficiente corresponde a 4/3. Lá no ioiô me xoxô. Tá bom? Professor, agora é continha, né? Você faz continha aqui e trabalha o quê? Trabalha uma relação de MMC entre esses valores, né? Você multiplica o numerador, né? Ok? 4 vezes x, 4 vezes 2, e o MMC é distribuído tanto para o primeiro como para o segundo. Trabalha o MMC de 3 e 1 é o próprio 3, né? Ok? Passa esse 2 para o outro lado positivo, ó. Tá negativo, passa positivo. O MMC dos valores aqui corresponde a 3 e eu vou chegar nesse valor aqui, tá bom? Ok? Professor, como é que eu faço essa relação aqui? Simplesmente você vai simplificar o que é possível. Quando eu simplifico 4/3, é uma fração irredutível, ela para. Faz uma continha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Como é o mesmo denominador, o que eu faço, professor? Deixa eu fazer uma continha no cantinho para você verificar aqui, ó. Como é o mesmo denominador, você conserva o denominador, que é a parte de baixo, e soma o numerador. Vai ficar 14 dividido por 3. Deixa eu verificar o que eu fiz aqui. Ah, não, mas é uma subtração. Tem um menos aqui, ó. Isso aqui vai dar menos 2. Deixa eu só detonar aqui, peraí. Dá menos 2/3. Aqui não existe, tá bom? Subtrai aqui, conserva do maior, dá 2. E vai ficar menos 2/3. Aí sim, ó. Essa aqui, ó, é minha lei de formação. Ou seja, a resposta correta, letra C de casa. Tá bom? Questãozinha boa para você trabalhar ponto médio, né? Um nível bem alto para você começar a verificar também a ideia de retas perpendiculares, geometria analítica, a ideia de coeficiente angular, né? E automaticamente você aprendeu uma fórmula nova aí, né? Que é o tal do ioiô michoxô, tá bom? Para você chegar na equação reduzida ou equação geral da reta, tá bom? Vamos lá, vamos à próxima. Professor, o que eu tenho mais sobre ponto médio? Gente, vamos lá. Eu vou fazer um outro olhar agora, porque você viu de forma algébrica a resolução. E como é que eu consigo identificar isso caso eu queira resolver ela no gráfico, né? Certo? Como é que eu chego nessa equação através de um gráfico? Dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu pensar nas coordenadas A e B, eu vou conseguir traçar uma linha como essa, tá vendo? Ok? Olha o ponto médio aqui, ó, de encontro. Aí encontrei o segmento, né? Que é essa reta azulzinha aqui, ó. Vou chamar de reta R, tá bom? E ele está dizendo que essa reta R, ela passa pela reta perpendicular aqui, que eu vou chamar essa reta aqui de reta S, tá bom? E forma um ângulo aqui com ela, ó, de 90 graus, tá bom? Por isso é chamado de perpendicular. Pronto, perpendicular. Bem, o que está acontecendo aqui? Visualmente eu consigo identificar que uma é o inverso negativo da outra, né? A gente já fez aquele cálculo anterior. A gente percebe que a nova reta aqui, ó, que eu estou até confundindo, essa aqui que é a S e essa aqui que é a R, né? Tá bom? Pelo ponto médio aqui estabelecido, são coordenadas menos 2 e 5 e 6 e menos 1, tá bom? Então, reta R aqui embaixo e a reta procurada é essa aqui, tá bom? Essa reta vai gerar a equação dada, que é o Y. Aqui, ó, deixa eu esticar logo ela aqui. Essa aqui é a equação dada, tá bom? E dadas as coordenadas do ponto médio. Fechou a relação graficamente assim que ela é representada, tá bom, gente? Então, quando eu falar para vocês, ó, que duas retas são perpendiculares, exatamente isso, elas vão se cruzar e o ângulo de contato entre elas é um ângulo de 90 graus, tá bom? Tranquilo? Dá uma revisadazinha lá sobre a ideia de retas perpendiculares. Vamos à próxima. O que eu tenho de informação, professor? Eu tenho essa aqui, ó, que é bem legal para você identificar. Eu tenho a ideia do baricentro. Ó, só para você não perder tempo, o que a gente fez com a ideia do baricentro? É a mesma ideia, o mesmo princípio do ponto médio. Eu vou colocar aqui ao lado para você entender o ponto médio, tá bom? O que eu fiz com o ponto médio? Eu somei o x de A mais um x de B e dividi por 2. Por quê, professor? Porque o ponto médio de um segmento AC, por exemplo, um ponto médio de um segmento AC divide 2 pontos ao meio, certo? O y de A mais o y de B divide por 2 porque é apenas 2 pontos. No baricentro, a gente tem um encontro das mediatrizes, né? O que é uma mediatriz, professor? A mediatriz é um segmento de reta, como você pode ver aqui, ó, azulzinho,
em que ela vai topar lá no ponto médio do lado oposto, tá bom? Então você tem 3 mediatrizes aqui, ó, e que elas se encontram no ponto de gravidade, né? Ou ponto de baricentro. Ou seja, se no ponto médio eu tinha x mais b, no baricentro, que são 3 coordenadas A, B e C, eu vou ter a somatória de x de A mais x de B mais x de C. Pela ideia do ponto médio, né? Você vai dividir por 3, ó, no primeiro caso, e vai dividir por 3 no segundo caso, tá bom? De maneira bem simples, isso representa a ideia do baricentro. Para fechar essa parte conceitual, a gente vai lá para a parte do perímetro. Professor, o que é perímetro? Eu estudei lá no ensino fundamental 2. Perímetro é o quê? É a figura poligonal e a soma das medidas dos seus lados. Olha, bem simples, gente. Logo, precisamos usar conhecimento da distância entre dois pontos e descobrir a medida de cada lado da figura, para assim encontrar o seu perímetro. Gente, perímetro é ponto médio. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu somo, ou seja, a distância de AB. A distância de AB vai ser de 1 a 5, não é isso? A distância de AB, visualmente aqui, opa, esse cálculo aqui está errado. Deixa eu dar uma corrigidazinha aqui, tá bom? A distância de AB vai ser a razão entre esses camaradinhas. Então, do 1, graficamente visualizando aqui, né? Do 1 ao 5, eu vou ter uma distância de AB 4. Se eu olhar para cá agora, ó, que eu vou colocar a distância, agora eu vou fazer a continha aqui, né? Distância de BD, certo? Distância de BD eu vou olhar do 5 para o 2. Então, quanto eu percorro aqui? 3, tá bom? Próxima, distância de CD é a mesma distância de AB, no caso 4. E a distância de AC vai ser a mesma distância de BD, ok? Que é 3. Professor, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos seus lados. Imagina agora 2 vezes o comprimento, pode ser assim, mais 2 vezes a largura. Vai ficar fácil para você compreender. Ou seja, o cálculo vai ficar assim, ó, 2 vezes 4 mais 2 vezes 3. Isso aqui vai dar 8, isso aqui vai dar 6, então o perímetro vai ser 14, ok? Ok, estudante? Simples, né, a ideia do perímetro? Professor, o que eu consigo visualizar aqui de uma maneira bem fácil para a gente compreender isso e como é que isso vai cair no Enem? Vamos lá, pessoal. Questãozinha bem direta agora. A gente vai abordar a ideia do ponto médio e, ao mesmo tempo, a gente vai subir um pouco o nível aqui e vai trabalhar a distância entre dois pontos. Vem comigo. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros de um outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro, informação muito relevante para o cálculo, tá bom? Da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que 2 bombeiros podem ter entre eles então vou tentar visualizar para vocês aqui a imagem, tá bom? Então eu tenho que, dado um bombeiro, a distância entre ele e o outro tem que ser o dobro, ok? Professor, como é que eu identifico isso através de um desenho? Imagina que eu tenho aqui, ó, o foco do incêndio, tá bom? Então tá aqui, ó, o ponto A, nós temos aqui o ponto que a gente chama de raio, né? Que é o do centro, que é o ponto de partida, a esse camaradinho aqui, ó. Professor, o que eu vou ter que fazer? Eu vou entender que a distância de A até o P ela é igual ao dobro da distância de A, né, até o B, ou seja, essa distância aqui, ó. Como assim, professor? Ela vai gerar uma distância aqui, que é a ideia do nosso diâmetro, tá bom? Então ela vai dobrar o valor. Lembrando da formulazinha da distância de um ponto A ao ponto B, ó. Eu tenho que a raiz quadrada da variação de ΔX ao quadrado mais a variação de ΔY ao quadrado, tá bom? Vamos jogar isso na continha aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Professor, por que deu 0 e 0? Porque as coordenadas são 0 e 0. Se eu fizer a continha aqui, ó, do ponto A ao ponto P, isso aqui vai sumir. Vai ficar só o quê? Vai ficar x menos 0 e aqui vai ficar y menos 0, ok? E isso vai fazer o quê? Vai zerar esse valor aqui, ó. Vai ficar só x ao quadrado e y ao quadrado. Tudo bem? Se eu olhar para a próxima coordenada, vai acontecer a mesma coisa. Lembrando que é o dobro, tá? Eu vou ter x menos 30, olha a coordenada onde vai aparecer aqui, ó, certo? E na próxima coordenada eu vou ter y menos 0, ó, y menos 0, que vai gerar esse camaradinho, que é o mesmo cálculo que a gente acabou de analisar aqui.
Professor, como é que eu elimino essa raiz? Eu vou jogar aqui, ó, a ideia do número 2, né? Que é o valor do índice do radical, né? Para ambos os lados. Quando eu faço isso, eu consigo eliminar as minhas raízes, tá vendo? Ó, consigo eliminar a raiz com expoente. A raiz com expoente. Lembrando, queridos, que ao eliminar x ao quadrado, eliminar a raiz quadrada, sobra quem? O nosso x ao quadrado e y ao quadrado. Tudo isso igual a... Aí eu vou lembrar que o 2 ele também tem que entrar no parênteses, ok? Quanto é 2 ao quadrado? 4. Olha aqui. E dentro vai sobrar x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Aqui eu vou usar o princípio da igualdade, né? Se eu observar deste lado aqui e deste lado, eu vou ter y ao quadrado. Isso quer dizer que eu já posso cancelar esses dois aqui, ó. Ok? Trabalho o chuveirinho, tá bom? Desculpa, trabalho o produto, o quadrado da diferença, depois trabalho o chuveirinho. Esse resultado desse cálculo, a gente vai chegar numa equação do segundo grau, de forma bem direta aqui para você, tá? Professor, como é que eu faço isso? Faça a continha devagar, tá bom? Identifica aqui, ó, que tem um x ao quadrado, identifica que tem a ideia do quadrado da soma pela diferença, né, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá bom? Pelo quadrado do segundo. Multiplica esses valores aqui, ó, todos eles, depois iguala as equações e você vai ter uma equaçãozinha como essa, tá bom? Encontra o nosso delta, que vai dar 1.600, depois encontra x' e x2'. Professor, o que ele quer aqui? Ele quer saber quanto vale essa distância, ou seja, o raio, tá bom? Para encontrar o raio, o que eu vou ter que encontrar? A gente já falou sobre isso. Ponto médio, ok? Então, como é que eu identifico o ponto médio? Somando as coordenadas. 60 mais 20 dá 80. 80 dividido por 2 vai dar 40. Alternativa, letra B. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado da aula de perímetro, ponto médio e baricentro. E até a próxima.